Países. Tinham países antigos que não existem mais, países antigos que mudaram de nome, ou países que tinham um nome diferente e mudaram para outro. Mas tem países que tinham esse nome, mudaram de nome e voltaram a ter esse nome, ou mudaram e voltaram a ter esse nome. Então, hoje no W The Channel nós vamos ver países que deixaram de existir e voltaram a existir. Então, bora lá. Lessons after lessons at the question means glaring design flaws. O primeiro deles é a Alemanha, mas eu não vou falar de Império Alemão e essas coisas assim. Vou falar da primeira república da Alemanha, que era a República de Weimar, que ela acabou por causa de um certo país que eu não posso falar nesse vídeo, porque senão vou tomar ban, né? Mas depois se dividiram em duas Alemanhas, a Oriental e a Ocidental. Aí depois elas se juntaram de novo no ano de 1990 e voltaram a ter a República da Alemanha. Egito. Falando do Egito, eu não vou falar do Antigo Egito, o Império Egípcio, porque nem se chamava Egito, era outro nome, que era terra fértil na língua deles. Mas vamos começar do Egito de 1922, após a independência do Reino Unido. Esse Egito tinha essa bandeira aí, né? Mas daí foi passando o tempo, e aí eles resolveram se juntar juntamente à Síria para se formar a República Árabe Unida, que ficou pouco tempo. Mas depois da República Árabe Unida, eles voltaram a ser Egito. E uma curiosidade é que ficou uma lembrança dessa República Árabe Unida no nome do Egito. O nome oficial do Egito é República Árabe Unida do Egito. O próximo país é a Colômbia. Bom, a Colômbia tem bastante história como colônia na Espanha, mas vamos começar que a Colômbia já existia antes. Em 1818 formou-se a Gran Colômbia. E aí você fala, nada a ver, não tem nada a ver com Colômbia. Só que o nome oficial dela era República de Colômbia. Os historiadores colocam Gran Colômbia para diferenciar da Colômbia atual. Aí ela acabou e formou-se a República Granadina, que não ficou por muito tempo. Aí foi dando muitas brigas e mais brigas entre partidos, e aí nasceu a Colômbia que conhecemos hoje. Irlanda. A Irlanda é um país perto da Inglaterra, que no início de sua história, ela era o reino da Irlanda. Era um reino muito imponente, criado pelos celtas, né, que estavam na região e formaram o reino da Irlanda. Só que daí o Reino Unido resolveu invadir o local. E quando o Reino Unido estava lá, rolava muita coisa. Era muitos problemas sociais, fome, a Irlanda era pobre. Aí na Revolução de 1922, a Irlanda conseguiu a sua independência, mas teve que se separar, infelizmente, da Irlanda do Norte, que ainda pertence ao Reino Unido. Estônia, Letônia e Lituânia. Tá, mas por que eu coloquei 3 países juntos? Porque eles tiveram o mesmo destino. Bom, eles eram países normais na região dos Bálticos, e aí a União Soviética, depois da Segunda Guerra, dominou eles. Eles eram repúblicas soviéticas, e aí, quando estava acabando a União Soviética, em 1991, os países começaram a pedir independência. O primeiro foi a Letônia, depois foi vindo a Estônia, a Lituânia. E aí eles voltaram a ser os países bálticos, a Estônia, Letônia e Lituânia. Sérvia. A Sérvia é um país que existe há muito tempo. Então, era antes o reino da Sérvia, mas tá valendo como Sérvia, né? Então, em 1918, juntamente a Tríplice Entente, conseguiram vencer a Primeira Guerra Mundial. E aí eles formaram depois a Iugoslávia, com mais países do Balcãs. E aí depois a Iugoslávia começou a se separar os países. E aí, com a desintegração ainda era a Iugoslávia. Mas depois só sobrou a Sérvia e o Montenegro. Aí eles fizeram um país chamado Sérvia e Montenegro. E aí em 2006, Montenegro saiu da União e em 2006 também ficou somente a Sérvia. E aí voltou a existir a Sérvia.